Essa linda história começa em Sevilha, no ano de 1334, o ano que nasceu Maria Padilha, em Palência, na Espanha. O nascimento de uma grande mulher que mudou completamente os destinos de uma corte europeia. Maria de Padilha era uma jovem muito sedutora, dona de uma beleza extraordinária. Ela foi apresentada ao rei por João Afonso de Albuquerque e se torna dama de companhia da mãe de Dom Pedro, Dona Maria. Dom Pedro I de Castela já estava noivo de Dona Blanca de Borbon, quando Padilha foi cuidar de sua mãe. Blanca de Borbon era uma jovem pertencente à corte francesa e foi enviada para Castela para casar-se com Dom Pedro, porque este já estava para assumir o reinado do pai no ano de 1350. Dom Pedro I de Castela não queria casar-se com Dona Blanca de Borbon, mas esse casamento traria excelentes benefícios políticos para a corte espanhola e portuguesa. Com o tempo, Maria de Padilha torna-se amante do rei e passa a influenciá-lo diretamente nas mais importantes decisões do castelo. Maria Padilha e o rei, às escondidas, começam um grande tórrido caso de amor, onde sabiam que jamais seria aceito pela família e tampouco pela corte. De amante à rainha, Maria Padilha influenciou o rei Dom Pedro I de Castela de 1334 a 1369 nas mais importantes decisões, além de determinar o modo como governaria e auxiliar também na negociação de seu casamento com Branca de Borbon, visando uma aliança com a França. Pertencente a uma família castelhana, os Padilla, originários de Padilla de Abarro, na localidade de Burgos, cujos membros foram sempre pessoas destacadas na sociedade daquela época. O nome de Maria Padilla seria eternizado em brasão posteriormente à sua morte. Através da história de Maria Padilha, é possível perceber que ela não era uma mulher qualquer, com fama de feiticeira. Muitas fontes afirmam que ela teria se utilizado de fortes feitiços para conquistar o coração de Dom Pedro. Disse que junto de uma árvore Maria teria deixado um feitiço de amor feito com um espelho, através do qual o rei olhou, enfeitiçado se rendeu à paixão da jovem moça. Também há outros relatos que dizem que ela aprendeu a ser feiticeira com um judeu cabalista que andava com um capote negro, na época secreto, de magia negra. Outros contam que ele se rendeu de amor pela sua beleza fora do comum, sua sensualidade e encanto de uma mulher de pele branca, cabelos escuros e longos, dignos de uma rainha. Também conhecida como Maria de Padilha, amante do rei de Castela, teve com ele 4 filhos. Estava prestes a dar à luz quando Blanca de Borbon chegou para selar o acordo de casamento. Porém, 3 dias depois da cerimônia, o rei desfez a aliança com os franceses, abandonou a esposa e retornou aos braços de sua amada. Dona Maria Padilha e Dom Pedro seguiram juntos para Olmedo, onde se casaram secretamente. Viveram com certa tranquilidade, até que os adversários políticos do rei descobriram que ele havia se casado e passaram a exercer grande pressão, obrigando a retomar a relação com a sua primeira esposa. Há relatos que dizem que, no entanto, Dom Pedro preferiu manter Blanca de Borbon bem distante, a mandou a outras cidades. É contado que o rei abandonou sua esposa para viver a sua história com Maria Padilha, sendo perseguido por opositores em seu reinado. Outros dizem que mandou para a prisão, mas enfim, a sua legítima esposa foi envenenada e morreu aos 25 anos. O caso da pombagira Maria Padilha foi realmente um caso lindo de amor. Alguns dizem que por feitiço, outros por encanto dessa linda pombagira. Mas então, o rei assumiu o casamento, que era até então clandestino, com Maria Padilha.
Teve 4 filhos e o nome perpetua até hoje como nós conhecemos. Em 1361, a peste bubônica assola o reino e, para o desespero de Dom Pedro, fez Maria Padilha uma de suas vítimas. A princípio, a amante do rei é sepultada em Astudillo, no convento que ela mesma fundou. Dizem que o rei nunca se conformou com essa morte prematura e 1 ano depois declarou, diante de todos os nobres da corte de Sevilha, que sua única e verdadeira esposa era Maria Padilha. Tanto fez que o arcebispo de Toledo acabou considerando procedentes as razões que o levaram a abandonar Blanca de Borbon, principalmente pelo conflito com os franceses. A corte também aceitou as declarações do rei. Foi assim que Maria Padilha sagrou-se como a única esposa de Dom Pedro I de Castela, tornando-se a legítima rainha e exercendo seu poder e influência mesmo depois de morta. Seu corpo foi transportado para a Capela dos Reis, na Catedral de Sevilha, e seu túmulo é ainda hoje um local de peregrinação. Maria Padilha morreu antes do rei de Castela, e este fez o seu velório e seu enterro como de uma verdadeira rainha. Dom Pedro I de Castela morreu nas terras de Montiel, assassinado por outro irmão bastardo, Dom Henrique, que o sucedeu no trono. O corpo do rei deposto foi enterrado à frente da sepultura de sua amada rainha Padilha, onde foram construídas 2 estátuas, uma em frente à outra, para que mesmo na eternidade os amados nunca deixassem de olhar um pelo outro.